Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à abertura do 4º Seminário Internacional Água, Vida e Direitos Humanos. Este seminário é uma realização do Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público Federal e Escola Superior do Ministério Público da União. Para compor a mesa de abertura, convidamos os excelentíssimos senhores e senhoras, a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge. Acompanhada do Vice-Procurador-Geral da República, o senhor Luciano Martins Maia. Do Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão Temporária do Meio Ambiente, o senhor Luciano Maia Freire. Do Secretário Nacional de Justiça, Rogério Galouro, deste ato representando o Ministro da Justiça e Segurança Pública. Do Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, o senhor Carlos Henrique Martins Lima. Do presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, o senhor Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior. Do secretário substituto da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, o senhor Carlos Bruno Ferreira da Silva. E do conselheiro da Comissão Nacional de Direitos Humanos, o senhor Gilberto Vieira dos Santos. Senhoras e senhores, neste momento convido a todos a se colocarem em posição de respeito para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
Podem sentar. Inicialmente tem a palavra para os seus cumprimentos o senhor Gilberto Vieira dos Santos. Bom dia. Bom, queria cumprimentar toda a mesa a partir de doutora Raquel, a quem, em nome do Conselho Nacional A tecnologia nem sempre nos ajuda. Mais uma vez agradecer e cumprimentar toda a mesa em nome da doutora Raquel Dodge, a quem nós agradecemos em nome do Conselho Nacional de Direitos Humanos e, ao mesmo tempo, em nome do Conselho Indigenista Missionário, que é a organização que nós representamos no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público pela iniciativa de debater um tema de tão necessária discussão e aprofundamento no momento. Nós aprovamos um relatório recentemente com relação a Belo Monte e Belo San, e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos estivemos acompanhando toda a questão do conflito de violações de direitos humanos na população de Correntina, Bahia. Então, cada vez mais, o tema da água certamente virá à tona, já é um tema candente que remonta a uma necessidade de que a gente faça um enfrentamento na defesa do direito humano à água, e certamente esse seminário dará sinalizações muito importantes para que a gente possa trabalhar esse tema. Então, gostaria de cumprimentar e desejar a todos e todas um ótimo seminário. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Gilberto. Tem a palavra agora o secretário substituto, o senhor Carlos Bruno Ferreira da Silva. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a... Está funcionando? Bem, voltou. Em nome da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e de cumprimentar os presentes. E tecnologia também. É sem dúvida bastante auspicioso ter um evento sobre água. Tem sido uma sequência de eventos em preparação ao Fórum Mundial, e nós aqui de Brasília passamos por essa situação. Teve mais de 100 dias sem chuva aqui em Brasília esse ano. Há uma consciência mundial crescente da colocação da água não mais como um bem que pode ser utilizado indiscriminadamente, mas sim como um bem finito e, como sempre, essencial à natureza humana, à sobrevivência. A Secretaria de Cooperação Internacional, e isso vem sendo crescente na administração da doutora Raquel Dodge, pelo grande enfoque de direitos humanos, vem apoiando esses eventos. Trabalhamos junto com a Quarta Câmara relativo às modificações na Convenção de Nagoya. Trabalhamos com a doutora Sandra um trabalho especificamente sobre água, utilizando de contatos para pesquisa na Europa. E é muito bom que haja esse evento, e esperamos que se repita, e principalmente que a consciência ambiental alcance toda a sociedade brasileira, e a consciência da importância do uso da água, do uso razoável da água e do uso ponderado desse elemento tão essencial à nossa sobrevivência. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Carlos Bruno. Tem a palavra agora o presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, o senhor Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior.
Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de pedir licença a toda a mesa para saudar todos os presentes na pessoa da senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Vieira Dodge, a quem gostaria de registrar que o Ministério Público de Meio Ambiente, aqui representado por promotores de justiça, procuradores da República, aqui estão presentes procuradores do trabalho, aqui estão membros do Ministério Público da Bahia, do Pará, já que eu identifiquei, da Paraíba, eu mesmo do Maranhão, dizer, doutora Raquel, da nossa imensa felicidade, satisfação de ter Vossa Excelência à frente de um evento que fala da água, porque nós do Ministério Público Ambiental, que somos, na verdade, membros do Ministério Público encarregados de tratar de uma determinada temática, nos sentimos muito mais confortados e seguros na medida em que Vossa Excelência toma a frente da decisão de afirmar que o Ministério Público tem o meio ambiente como uma prioridade. Há algum tempo nós sentimos a necessidade de ouvir isso, e essa é a maior sensação que temos em vermos aqui um seminário que trata de algo tão interdisciplinar, algo tão transversal como a água, que envolve os direitos humanos profundamente a todas as gerações, que não discrimina nos seus efeitos benéficos ou maléficos aqueles que estão melhor aquinhoados e aqueles que não estão. Ou seja, não há nada que seja tão de interesse difuso como a água, não há nada tão de objeto tão indivisível, de sujeitos tão indeterminados, e por isso tão importante para a defesa do meio ambiente quanto a defesa da água. Gostaria de brevemente seguir essas palavras para agradecer a Vossa Excelência por estar à frente disso. Sentimos essa necessidade, nos sentimos hoje felizes de saber que a Procuradora-Geral da República, a maior autoridade do Ministério Público brasileiro, incorpora a temática da água, a temática do meio ambiente. Assim eu encerro dizendo muito obrigado, doutora Raquel, por podermos contar com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor Luiz Fernando. Ouviremos agora o diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, senhor Carlos Henrique Martins Lima. Eu gostaria de dar bom dia a todos, cumprimentar as autoridades da mesa em nome da colega e procuradora-geral Raquel Elias Dodge, e a ela pedir licença para cumprimentar as demais autoridades da mesa, inclusive meu amigo Carlos Bruno, em nome do vice-procurador-geral, meu amigo Luciano Maia, colega que consegue dizer não com uma elegância e com uma generosidade com a qual vocês nunca verão. Gostaria de cumprimentar toda a plateia, cumprimentar os colegas da escola que nos ajudaram a promover esse evento também, em nome do nosso colega Nelson, que é sempre um trator e sempre consegue fazer esses eventos com todo o carinho e todo o empenho possível, e as colegas do CNMP, no nome da colega Tatiana, que tem participado dessa parceria, junto com todos os demais, já há bastante tempo, e agradecer a todos vocês. Bom, nós vivemos em um momento, e já conversamos sobre isso há alguns anos, sobre corrupção. E é importante que assim se faça, e é importante que essa pauta seja passada limpa. E podemos imaginar que essa pauta não tem nada a ver com o que se discute aqui hoje. Mas todas essas pautas acabam estando relacionadas, e a água vem sendo historicamente assenhorada e mal dividida e mal distribuída e possuída desigualmente pela população, e isso tem tudo a ver com a corrupção. E nós precisamos continuar melhorando essa distribuição, aprofundando essa discussão, para que a gente possa distribuir esse recurso de uma maneira mais isonômica, em especial no momento em que ela se torna cada vez mais escassa. Mas é preciso, e talvez já chegue a hora, mais do que nunca, que nós voltemos a olhar para o ser humano. E aí essa discussão se põe na pauta novamente. Se põe na pauta porque nós precisamos cuidar do ser humano, e não há como cuidar do ser humano sem que a gente pense na distribuição mais igualitária dos recursos naturais, e entre estes, em especial, a água. Então eu louvo
e já elogio a discussão e a possibilidade de nós reunirmos aqui autoridades no assunto, para que nós possamos olhar para o futuro e poder discutir um pouquinho sobre os nossos recursos humanos, sobre os recursos naturais, sobre a distribuição dos recursos naturais e como isso pode atingir o ser humano, que tem que ser, por fim, o último a ser cuidado, e é a nossa meta profissional e pessoal. Então, agradeço a todos por estarem aqui e tenhamos um belíssimo evento. Muito obrigado, senhor Carlos Henrique. Ouviremos agora o secretário nacional de Justiça, senhor Rogério Galoro. Doutora Raquel Dodge, obrigado mais uma vez por esse convite, a oportunidade de estar aqui, senhores integrantes da mesa, senhoras e senhores. Nesse ato represento o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Eu reputo de grande importância essa iniciativa desse seminário, não só porque antecede o Fórum Mundial da Água, que ocorre aqui em Brasília em março, mas em razão da crise hídrica que passa o Brasil. Crise essa que já chegou, inclusive, no DF, e nos faz a todos, autoridades federais da alta cúpula, sentirmos pessoalmente a crise por meio do racionamento que passamos. Todos os assuntos que impactam comunidades indígenas, consumidores, ribeirinhos, a cidadania e os direitos humanos como um todo são de grande preocupação para o Ministério da Justiça. E eu concordo que a má gestão da hídrica e a corrupção afetam demasiadamente o direito humano essencial, que é o direito à água potável, à água pura. De modo que eu acredito que esse seminário, nesses 2 dias, nós possamos discutir bastante esse assunto e teremos, ao final de 2 dias, ao menos conclusões e sugestões suficientes que nos façam lidar melhor com esse assunto nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Rogério Galoro. Tem a palavra agora o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão Temporária do Meio Ambiente, senhor Luciano Maia Freire. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar fazendo parte desta mesa. Gostaria de saudar todos os integrantes da mesa na pessoa da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República e presidente do CNMP, e também na pessoa do Vice-Procurador-Geral da República, Luciano Maris Maia, meu xará. Também gostaria de saudar os conselheiros aqui presentes, doutor Marcelo Weitzel e doutor Leonardo Scioli. Nós sabemos que a sustentabilidade da utilização da água é um tema de preocupação mundial que vem gerando uma série de estudos acerca da melhoria e da racionalização do uso da água. O Brasil, ele detém 12% da água do planeta. 12% da água do planeta é localizada no Brasil. E vivemos uma situação paradoxal. Apesar de 12% da água planetária estar no Brasil, vivenciamos uma grave crise hídrica e pluviométrica que vem preocupando bastante as autoridades e os especialistas no assunto. A temática escolhida para este seminário não poderia ter sido melhor: água, vida e direitos humanos. Em março do próximo ano teremos o Fórum Mundial de Águas, que ocorrerá aqui em Brasília, e haverá uma discussão também interdisciplinar, assim como neste seminário, sobre a sustentabilidade do uso da água. E para que possamos realmente buscar soluções e enfrentar a crise hídrica e pluviométrica que estamos vivenciando, é de fundamental importância a realização de estudos interdisciplinares como
e como ocorrerão neste seminário Água, Vida e Direitos Humanos. Então eu gostaria de parabenizar a iniciativa deste seminário, doutora Raquel Dodge, e desejar um excelente trabalho a todos. Muito obrigado, senhor Luciano Maia. Tem a palavra agora o vice-procurador-geral da República, senhor Luciano Marins Maia. Bom dia a todas e todos. Bom dia, meu amigo Dr. Gilberto Vieira, do CNDH, Dr. Carlos Bruno, da Secretaria de Cooperação Internacional, Luiz Fernando Cabral, que também tem origens na Paraíba, pelo Ministério Público do Meio Ambiente, Carlos Henrique Martins Caíque, da nossa Escola Superior do Ministério Público, Dr. Rogério Galouro, da Secretaria Nacional de Justiça, representando o Ministro de Justiça, Luciano Maia, o moço, conselheiro e presidente da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional, e doutora Raquel Dodge, em si expressão dessa luta pela afirmação da dignidade da pessoa humana nas suas variadas dimensões. O título do seminário e essas pessoas que aqui compõem a mesa revelam a variedade e a pluralidade da dimensão da água para a vida humana. A água não só que transforma no meio ambiente os solventes em vida, em plantas, seres vivos, alimentos e também todos os outros seres vivos, animais que vêm, mas também a pessoa humana, enquanto presa, enquanto migrante, e aqui é o mandato do secretário Galouro nessa parte, do ministro da Justiça, enquanto parte do meio ambiente como um todo. Enfim, cada um dos que está aqui tem uma razão de ser e um fundamento, porque se atinge todas as dimensões da vida humana, atinge a necessidade de atuar para assegurar em todas essas dimensões o direito à água, o direito à vida e o direito, portanto, à dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, quero aplaudir a iniciativa do CNMP e cumprimentá-los pela temática a ser abordada aqui. Como eu terei uma fala mais adiante, eu faço essa introdução apenas para aplaudir o Conselho e dar as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado, senhor Luciano Marins Maia. Senhoras e senhores, fará seu pronunciamento ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Bom dia a todos e todas. É com uma imensa alegria que eu saúdo, junto com os conselheiros deste CNMP, o doutor Luciano Maia, o doutor Marcelo Weitzel, o doutor Leonardo Ascioli, aqui presentes. A nossa saudação é realmente muito cordial. Agradeço a todos por terem vindo participar deste seminário internacional promovido pelo CNMP. Agradeço às autoridades e pesquisadores, estudiosos, entusiastas do tema aqui presentes. Agradeço a presença entre nós e por causa deste seminário de pessoas diretamente atingidas pelo desastre ambiental de Mariana, um dos maiores do mundo, e que hoje sobrevivem à custa de trabalhos de artesanato, enquanto não se resolve, não se encontra uma solução para essa tragédia. Então, saúdo a presença entre nós dos artesãos de Mariana. Gostaria de agradecer, muito sensibilizada, a todos que ajudaram a organizar este seminário, especialmente a secretária-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, a doutora Adriana Zavada, o nosso conselheiro coordenador da Comissão Temporária de Meio Ambiente, doutor Luciano Maia, a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva da Presidência do CNMP, procuradora de Justiça Ivana Farina, a minha querida colega Sandra Kish, procuradora regional da República, entusiasta e há muitos anos pesquisadora sobre esse tema, o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que acaba de realizar um seminário
sobre tema afim na última sexta-feira no Rio de Janeiro, a promotora de justiça Tarsila Brito Gomes, que trabalha neste tema aqui no CNMP, o diretor-geral da escola, o Dr. Carlos Henrique Martins Lima, e toda a sua equipe que nos apoiou fortemente na realização deste seminário. Eu gostaria de saudar da mesa o meu querido amigo, vice-procurador-geral da República, conselheiro de todas as horas, especialmente as mais difíceis e prementes, sobretudo nesta área de defesa de direitos humanos, porque é um especialista na matéria, que é o meu colega Luciano Maia. Quero muito saudar aqui a presença, em razão do seu papel fundamental neste assunto, do secretário nacional de Justiça, Rogério Galoro, que na sua pasta tem desenvolvido, recentemente assumida, mas já tem estado atento a tantas questões fundamentais, e sobretudo essa de defesa da água, do acesso à água, e aqui representa o ministro de Estado da Justiça. Gostaria de saudar muito cordialmente o nosso presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, que é uma entidade que há anos reúne, congrega, inspira e anima o trabalho sempre árduo dos procuradores e promotores que atuam no ofício do meio ambiente. Gostaria de saudar também pelo trabalho importante que tem na articulação internacional o Dr. Carlos Bruno Ferreira da Silva, que é secretário de Cooperação Internacional adjunto lá no Ministério Público Federal, e também por sua presença ímpar, sobretudo porque é representante da sociedade civil, o Dr. Gilberto Vieira dos Santos, que é conselheiro no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Cada pessoa aqui presente contribui com sua sabedoria, com seu entusiasmo, para que encaminhemos esse debate sobre este tema tão importante. Há poucos meses, há poucas semanas, quando assumi a Procuradoria-Geral da República e a presidência aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, me disseram que era necessário e possível realizar mais um seminário internacional ainda neste ano, aqui pelo CNMP. E imediatamente disse a doutora Ivana Farina e a doutora Adriana Zavada que precisaríamos debater sobre água, vida e direitos humanos. E assim tratar a água nesta dimensão como um bem essencial à vida. Este assunto tem sido tratado também no Ministério Público Federal, e saúdo também aqui a presença entre nós do Dr. Daniel Azeredo, que é secretário executivo da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, e do meu colega João Aquino Omoto, que é Procurador Federal dos Direitos do Cidadão adjunto, que tem nos ajudado a tratar a questão da água sob o viés de um direito humano e como ele afeta a vida humana na sua essência. O debate sobre a água me parece realmente prioritário, e eventos como esse, de elevado nível, que reúnem especialistas e estudiosos, é muito importante para que preparemos a participação dos membros do Ministério Público no 8º Fórum Mundial da Água, que é o grande evento mundial sobre esse assunto e que reunirá um estimado número de 20 mil pessoas em Brasília no próximo mês de março de 2018. O Ministério Público, senhor presidente, senhoras autoridades da mesa, senhoras e senhores, precisa estar atento sobre todos os aspectos desse tema que serão discutidos neste seminário. E por isso é importante que, a exemplo do que foi feito sexta-feira última no Rio, sob a coordenação do ministro Erma Benjamin, nós também hoje aqui, membros do Ministério Público, ligados ao CNMP, precisamos nos preparar para este debate. A mim me parece que o direito humano à água não está suficientemente compreendido, estudado e defendido. Sabemos que a água é um bem essencial à vida, mas o direito ainda não a trata como tal. O direito, nos vários ordenamentos jurídicos,
trata como direito muitos bens essenciais: a vida, a saúde, a integridade física, a livre expressão, a liberdade de escolha, a intimidade, a dignidade humana. Sabemos também que o direito regulamenta muitos aspectos da relação entre a pessoa humana e a água, pois garante o curso natural, protege-a da poluição, regula o preço da água, disciplina condições de consumo e de potabilidade, mas ainda não afirma a água como um direito humano, embora sem água não haja vida. O tema vem se tornando cada vez mais urgente, porque a água doce torna-se cada vez mais escassa, inacessível, cara e controlada. Em muitos lugares, em quase todos os lugares, o controle de acesso à água potável define todas as relações de poder e de dominação de um dado território. Em outros, a dificuldade de acesso à água potável é a grande responsável por ondas migratórias. Estes fatores expõem a vida humana a risco. Por isso é que nesta linha precisamos refletir se há sentido em reivindicar que as leis, que os ordenamentos jurídicos estabeleçam o direito humano à água. O Brasil, como todos já experimentamos, salientava há pouco o nosso secretário Rogério Galouro, vive a sua pior crise hídrica. A seca não é exatamente uma novidade. Novidade é o fato de não haver água potável onde antes havia. Em seu magistral livro, Vidas Secas, o grande escritor Graciliano Ramos nos contava o drama migratório incessante da família de Sinhá Vitória, cujas vidas e cujo futuro foram definidos pela falta de água. Todos nós nos emocionamos e gostamos de cantar com a esperança de retorno contida nos versos do grande compositor Luiz Gonzaga, pois no sertão que era um braseiro, uma fornalha, até a asa branca voou. Ali, onde antes não havia água, continua a faltar água, e o drama da migração humana e do poder político e econômico sobre a pouca água disponível continuam evidentes. O acesso à água não foi instituído como direito humano e continua a haver controle, uso e exploração por poucos. As leis têm se ocupado de preservar, gerir com eficiência e melhorar a distribuição da água. Sabemos que saneamento básico preserva a água doce. São aspectos fundamentais deste tema. Mas há outros. A crise hídrica, no seu aspecto quantitativo, tem causas naturais, como a severa diminuição de chuvas, e causas humanas, como o desmatamento, que hoje ocorre, devasta e nos assusta sobre o futuro da floresta amazônica. Estas causas, humanas e naturais, conduzem à desertificação e à diminuição dos rios voadores, à frequente destruição de nascentes dos rios, à crescente exploração mobiliária que substitui árvores por edifícios e destrói áreas de preservação permanente, cursos d'água, matas ciliares, erode o solo e diminui o volume de águas fluviais. No aspecto qualitativo, a crise hídrica deriva da falta de saneamento, e saneamento está diretamente relacionado com políticas públicas e políticas públicas de qualidade, assunto que é do ofício e do interesse do Ministério Público. O esgoto não tem sido tratado, é lançado em águas urbanas e deteriora a qualidade da água. Saneamento é um dos poucos objetivos de direitos humanos, de direitos fundamentais, não atingido pelo Ministério Público
nos 15 anos do projeto dos ODMs. O rompimento de barragens que armazenam os restos de exploração de minério, como ocorreu em Mariana, que destruiu o quinto rio mais importante do Brasil, o Rio Doce, é um sinal de que temos de tratar deste assunto sobre a água, também sobre o aspecto preventivo. É sinal de que as leis e os aplicadores do direito, que são juízes e membros do Ministério Público, devem elevar as sanções pessoais e financeiras para quem descumpre as normas que protegem águas fluviais, que são bens de uso comum no Brasil. O direito deve produzir não só um efeito repressivo, mas também um efeito inibitório para evitar desastres semelhantes. A sanção não pode demorar, deve ser o mais próximo possível da data do fato, para que não cresça a desconfiança na justiça, nem o sentimento de impunidade. Há, pois, e este é o ponto que eu gostaria de assinalar aqui neste momento, um fator jurídico na crise hídrica. É a crise por falta de definição do direito à água e também por falta de cumprimento das leis ou uma crise de implementação legal. Primeiro, porque não se estabeleceu o direito humano à água. A lei, como disse, tem regulado outros aspectos da relação humana com a água, como a propriedade da água, o uso e o controle de acesso, mas não garante o direito à água. Haveria um mínimo fundamental para cada pessoa humana, um mínimo suficiente para cada um que deveria estar imune a qualquer preço? Haveria um direito de acesso à água oponível ao Estado e a terceiros? Como garantir que um bem essencial, tão essencial à vida, continue tão escasso para tantos? Segundo, há uma crise de adesão às normas de defesa da água e de seu uso. Maior adesão poderia advir de uma melhor comunicação à população sobre a necessidade de proteger a água potável e de usá-la de modo sustentável e com equidade. Se a água é escassa, é preciso garantir que todos tenham acesso a este bem essencial à vida humana, nesta e nas próximas gerações, em nosso país e em todos os lugares do planeta, simplesmente porque sem água não há vida. É preciso que os conhecimentos científicos e nós que contribuímos para a organização deste evento, convidamos não só juristas, mas também cientistas e pesquisadores para estarem aqui conosco, para que os conhecimentos científicos sobre a água sejam valorizados, disseminados, compartilhados, sejam mais conhecidos, se tornem mais conhecidos, para que a população, junto conosco, se torne protetora militante deste bem e de seu uso sustentável. Este colóquio é por isso e nesta linha e propositadamente preparatório das discussões que travaremos no 8º Fórum Mundial da Água, não só sobre a perspectiva brasileira, mas sobre a perspectiva mundial. Realizamos aqui no Conselho Nacional do Ministério Público este seminário internacional sobre água, vida e direitos humanos, porque este não é um assunto de atuação apenas do Ministério Público Federal, mas de todo o Ministério Público brasileiro em todos os estados. Este tema, no Ministério Público Federal, tem sido tratado recentemente sobre um viés que eu gostaria de valorizar e comunicar a todos. A 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, que é no Ministério Público Federal é que cuida de meio ambiente, lançou o projeto Amazônia Protege, desenvolvido sob a liderança do secretário executivo que está aqui presente entre nós, o Procurador da República, Daniel Azeredo. E este projeto visa ajuizar cerca de 1.200 ações civis públicas para punir quem desmata áreas superiores a 60 hectares
na floresta amazônica. Na primeira semana desse projeto, sobre essa coordenação firme, 757 ações já foram ajuizadas sob a coordenação da 4ª Câmara. Isso significa uma proteção concreta para a floresta, significa punição dos desmatadores, significa tornar mais próxima da data do desmatamento a sanção que couber, mas significa também dar um salto para o futuro, proteger efetivamente a floresta. E é isso que nós gostaríamos de tratar também, a proteção da floresta, da floresta amazônica, mas de todos os biomas, é diretamente e absolutamente relacionado, vinculado à proteção da água. A capacitação das pessoas, de um modo geral, para conhecerem a importância de proteger o meio ambiente e a água doce é uma das tarefas mais relevantes e transformadoras em prol da solução de problemas crônicos que temos enfrentado nesta matéria no Brasil e no mundo. Neste tema, conhecimento é poder. Os juristas e os ambientalistas são muito importantes para mudar a frágil, e quero acentuar, a frágil situação atual. As leis que protegem os recursos hídricos são muito pouco conhecidas e são também estabelecidas de modo a proteger basicamente a propriedade e o controle da água, não para ampliar o direito à água. A proteção ambiental é progressivamente mais relevante nas últimas décadas, para esta e para as futuras gerações. Os temas ambientais de tal magnitude aguardam de especialistas, como os que hoje comparecem a este evento, uma reflexão acurada, um trabalho em rede para superar estes problemas crônicos que estão se agravando. Há países, muitos países no mundo, em que os membros do Ministério Público não são especializados na proteção da água, do meio ambiente e dos recursos naturais. Em outros, o Ministério Público tutela o meio ambiente apenas no campo da repressão penal e da punição penal. No Brasil, o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados têm ofícios especializados nesta matéria e têm dado uma contribuição crescente e que tende a se aprimorar. São tão entusiasmados que se reuniram no âmbito da Associação Brasileira do Ministério Público para o Meio Ambiente. Mas é preciso avançar. É preciso que este tema, que é universal e que atravessa fronteiras, que interessa a toda a humanidade, se torne realmente um tema prioritário da agenda política no Brasil e em todos os países do mundo. É preciso que os ministérios públicos no Brasil, eu gostaria de aceitar o desafio que me foi feito pelo ministro Herman Benjamin, de liderar um esforço para instituir o Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente, com uma instituição que reúna membros de ministérios públicos em vários países para que se integrem, troquem experiências e avancem juntos a agenda de defesa da água no planeta. Gostaríamos muito de contar para esta empreitada com o auxílio de todos os membros do Ministério Público do Brasil, especialmente do Ministério Público Federal, para que esta atuação global em defesa da água e do meio ambiente avance a passos largos. A atuação global é o que queremos, tem o condão de fomentar uma cultura de respeito à vida, de respeito à pessoa humana, em torno de seus direitos fundamentais. É preciso preservar a água como um direito humano e garantir que, como um direito essencial à vida, esteja disponível para todos, em todos os lugares. Juntem-se, portanto, a nós do CNMP, é o que peço, nesta empreitada de defesa da água como um direito humano.
Muito obrigada a todos pela presença. Desejo um excelente seminário. Agradecendo, senhor presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, aproveitamos para agradecer a presença e as palavras das demais autoridades. Desfaço a mesa de abertura, pedindo a gentileza que permaneça à mesa o senhor Luciano Nunes Maia Freire.